O mundo do Carniano não era um planeta azul hospitaleiro, mas sim um cenário de contrastes ditados pela forma do planeta e, sobretudo, pela forma dos seus continentes. Quase toda a Terra emersa estava unida num único bloco, a Pangeia, um supercontinente que se estendia por latitudes enormes e ocupava uma porção descomunal da superfície terrestre. Para além das suas margens não existia a ideia de outro continente para o qual escapar. Em redor dominava um superoceano, a Pantalassa, e em direção aos limites abria-se um mar menor, o Tétis, recortando costas, golfos e plataformas rasas. Nesse mapa, a vida não se distribuía como num mundo fragmentado por arquipélagos e mares interiores. Distribuía-se segundo a tirania de uma massa continental imensa que alterava ventos, temperaturas e umidade. Na vida cotidiana do Triássico tardio, o calor era uma constante. Sobre um continente tão grande, a terra firme aquecia-se com facilidade e retinha essa energia durante longos períodos, enquanto o interior ficava longe do efeito moderador do oceano. A umidade não se distribuía de forma homogênea. Acumulava-se nas margens onde o mar podia alimentar nuvens e perdia-se para o interior, onde o solo secava e o ar se tornava mais áspero. Em muitos lugares, a paisagem ficava dominada por rocha exposta, areias, solos pobres e vegetação dispersa. Não era um mundo seco por causa de uma má estação. Era um mundo seco porque o sistema estava construído dessa forma. Essa desigualdade alimentava uma das marcas mais características do Carniano, os megamonções. A física era simples e implacável. Durante certas épocas do ano, o interior continental aquecia-se tanto que gerava diferenças enormes de pressão em relação ao oceano. Esse contraste atraía ar úmido das costas para o continente, como se a Pangeia respirasse violentamente. O ar carregado de água não chegava como uma brisa, chegava como uma massa úmida entrando num ambiente que já era um forno. O resultado era uma estação chuvosa intensa, por vezes brutal, que descarregava a água com uma energia que hoje custaria imaginar. Mas o detalhe decisivo era este: a existência de monções potentes não transformava o continente inteiro num paraíso verde. Num sistema de extremos, a água podia chegar como um golpe e depois ir-se embora, deixando para trás um território que voltava a secar rapidamente. Nesse clima, o relevo tinha um papel decisivo. Perto do centro da Pangeia, elevavam-se cadeias montanhosas extensas e altas, uma espécie de coluna vertebral que dividia o continente em diferentes domínios. Essas montanhas não apenas separavam regiões, separavam atmosferas. Quando o ar úmido subia por uma encosta, arrefecia e perdia parte da sua carga de água. Do outro lado ficava uma sombra de chuva, um território que recebia muito menos porque as nuvens já se tinham descarregado antes de atravessar. Num continente enorme, essas sombras não eram pequenas faixas. Podiam tornar-se verdadeiras províncias de aridez, zonas onde a água não chegava com regularidade ou chegava enfraquecida, tarde e mal. Além disso, o relevo influenciava a circulação dessas megamonções, tornando-as menos previsíveis, como se o clima tivesse de contornar um obstáculo gigante pelo caminho. Por isso, o interior equatorial da Pangeia era, para a maioria dos seres vivos, um lugar praticamente inviável. Não se tratava apenas de deserto. Era deserto mais calor, mais variabilidade, tudo junto. A distância em relação ao mar reduzia o aporte de umidade sustentada e o solo perdia água com facilidade, de modo que grandes extensões ficavam próximas do limite do tolerável. A vida não desaparecia por completo, mas ficava restrita ao estritamente possível. Microambientes, margens de rios temporários, refúgios em vales, zonas onde a geologia permitia reter água por mais tempo. Nesse interior, sobreviver era, sobretudo, resistir. Resistir ao calor, à secura e à incerteza de quando voltaria a chover. Em contrapartida, as bordas do continente ofereciam outro tipo de oportunidade. A proximidade do oceano suavizava as temperaturas, fornecia umidade e estabilizava parte do regime sazonal. As costas e algumas regiões meridionais podiam sustentar ecossistemas mais complexos porque a água não era apenas um golpe de estação, mas uma presença mais regular. Ali, os rios tinham mais chances de manter vazões. As planícies aluviais podiam alimentar vegetação mais densa, e os animais encontravam rotas para se deslocar sem ficarem presos a uma seca interminável.
Em um mundo governado por extremos, essas faixas costeiras eram mais do que uma paisagem. Eram corredores de vida, cinturões onde a diversidade podia se sustentar e onde os experimentos evolutivos tinham mais chances de prosperar. Essa diferença entre costa e interior moldava toda a biologia do período. Prosperar não significava conquistar o centro do continente. Significava dominar as margens, as bacias, os corredores onde a água aparecia com frequência suficiente. A sazonalidade marcava ritmos, épocas de crescimento e reprodução associadas à umidade e períodos de estresse ligados à seca. A vegetação precisava ser resistente. Os animais precisavam ser oportunistas, capazes de se mover, esperar, economizar energia e aproveitar janelas de abundância antes que o clima voltasse a apertar. Em um continente que podia ser generoso durante uma parte do ano e hostil no restante, a vida se organizava como se estivesse sempre antecipando a próxima mudança. Embora o Carniano costume ser descrito como uma etapa relativamente normal dentro do Triássico, essa normalidade era enganosa. Normal significava que o planeta já havia aceitado um regime de extremos, calor elevado, aridez extensa, monções violentas e um continente que amplificava contrastes. A aparente estabilidade escondia um equilíbrio delicado. Em um sistema tão tenso, bastava girar algumas poucas alavancas, como a temperatura global, a circulação dos ventos ou a umidade disponível, para obter um grande salto climático. O tabuleiro estava montado para reagir com força se algo o empurrasse. Além disso, a vida ainda vivia sob a ressaca de uma catástrofe anterior. A grande crise biológica do final do Permiano havia ocorrido milhões de anos antes, mas seus efeitos continuavam presentes como uma reconstrução lenta do planeta vivo. Muitos nichos haviam sido esvaziados e depois se preenchiam de maneiras novas. Linhagens sobreviventes se expandiam e testavam limites. Outras recuavam ou desapareciam, e a competição se reorganizava com regras diferentes. O Triássico era, nesse sentido, um laboratório prolongado. A recuperação seguia em andamento e o planeta ainda estava decidindo quais combinações de vida e ambiente iriam dominar. Nas margens costeiras e nos setores menos castigados, essa reorganização se tornava visível. As comunidades se estabeleciam, ganhavam complexidade e exploravam estilos de vida que o planeta permitia naquele momento. Em meio a essa recuperação, começavam a se destacar linhagens que, com o tempo, seriam protagonistas de eras futuras. Algumas ainda eram minoria e pareciam apenas uma nota de rodapé em um mundo dominado por outros grupos, mas já estavam ali, aproveitando as bordas habitáveis de Pangeia e testando seu lugar no mapa ecológico, incluindo os dinossauros. A pista geológica, o episódio que se vê nas rochas. No Carniano, a mudança não é lembrada por mitos nem por crônicas, mas por algo mais frio e mais confiável. Uma camada de terra sobre outra, porque cada inundação, cada seca e cada ruptura do clima deixa uma assinatura que com paciência suficiente pode ser lida. E o evento pluvial carniano tornou-se famoso justamente por isso, porque não aparece como um detalhe local, mas como uma anomalia repetida em registros distintos, separados por mares antigos e por milhares de quilômetros, mas sincronizados por um mesmo tipo de alteração ambiental. A primeira pista é quase visual, mesmo para um olho não treinado. Em muitas bacias do Triássico tardio, a normalidade prévia tendia a produzir depósitos avermelhados associados a ambientes mais secos com solos oxidantes e sedimentação típica de climas áridos ou semiáridos. De repente, essa continuidade é interrompida. Surgem intervalos com lodos cinzentos, camadas mais ricas em matéria orgânica, sedimentos de rios mais ativos e sinais de uma paisagem onde a água já não era uma visitante sazonal, mas um fator dominante durante períodos prolongados. Na Europa, por exemplo, essa irrupção de faces mais úmidas dentro de sequências marcadas pela aridez chama a atenção há décadas, muito antes de se compreender plenamente o porquê global do episódio. Mas a geologia raramente se contenta com uma única prova. O que torna o evento pluvial carniano tão sólido é que ele não depende de um único tipo de evidência, mas de um conjunto que se encaixa como peças de um mecanismo.
Uma dessas peças é o tipo de sedimento que chega às bacias. Quando as chuvas se intensificam, os rios mudam de personalidade, aumentam suas vazões, erodem mais, arrancam material mais grosso e menos maduro e o depositam rapidamente. Em outras palavras, um clima mais úmido costuma injetar ondas de siliciclásticos, como areias, siltes e cascalhos, em zonas onde antes dominavam depósitos mais tranquilos ou até sistemas carbonatados. Isso é especialmente importante em regiões ligadas ao antigo Tétis, porque ali o registro mostra uma relação recorrente entre o episódio úmido, o aumento dos aportes continentais e a crise de certos ambientes marinhos rasos. Outra evidência é o solo, mas não o solo moderno, os paleósolos, os solos fósseis. Um paleossolo pode falar de chuva sem dizer chuva, porque se forma lentamente e guarda a química e a estrutura da umidade disponível. Quando a precipitação supera claramente a evaporação durante longos períodos, o solo se altera, é lixiviado, desenvolve horizontes específicos e, às vezes, preserva sinais de saturação e encharcamento. De fato, a evidência científica mostra uma abundância generalizada de âmbar em certos paleossolos e a vincula a condições nas quais a precipitação excedia a água que evaporava. E o âmbar merece um lugar próprio porque é uma pista quase cinematográfica. Não se trata apenas de encontrar resina fossilizada, mas de entender o que implica sua abundância. Florestas submetidas a estresse, mudanças ambientais que favorecem a produção de resina e paisagens onde essa resina podia acumular-se e ser preservada em sedimentos adequados. A literatura científica resume isso com um dado chamativo. Grande parte do âmbar triássico conhecido provém do Carniano, e ele é discutido como parte de um conjunto de sinais coerentes com um pulso úmido em escala ampla. Depois, há a evidência que não se observa com lupa, mas com mapa, a erosão. Quando um sistema de chuvas se intensifica de verdade, não apenas deposita sedimentos, também arranca aquilo que já estava depositado. Formações onde a chuva teria erodido sedimentos até expor o basement rock, as rochas do embasamento que costumam estar enterradas muito abaixo de camadas mais jovens. A ideia é clara, embora a frase seja hiperbólica. Para remover tanto material é necessário um motor hidrológico incomumente agressivo durante muito tempo. Na linguagem de campo, isso se traduz em superfícies de erosão marcadas, canais incisados, pacotes sedimentares cortados e substituídos por outros, como se a paisagem tivesse sido esculpida a golpes. Até aqui tudo soa como provas de água, mas o evento pluvial carniense também se revela por provas de algo mais abstrato, a química do carbono. Algo injetou o carbono leve no sistema atmosfera-oceano-biosfera, e essa perturbação ficou registrada em carbonatos, matéria orgânica e madeira carbonizada. Essa sincronia entre o início da umidade anômala e a perturbação do carbono é uma das razões pelas quais o CPE é tratado como um evento global e não como uma raridade regional. O fascinante é que essas linhas de evidência se reforçam mutuamente. Se houvesse apenas uma mudança de cor nas rochas, poderia ser um fenômeno local. Se houvesse apenas um pico químico, seu alcance poderia ser debatido. Mas quando aparecem facies mais úmidas, aumento do aporte continental, paleossolos compatíveis com maior precipitação, sinais de produção maciça de resina, erosão intensa e, além disso, uma perturbação do carbono que se repete em diferentes regiões, a interpretação deixa de ser caprichosa e começa a parecer inevitável. O sistema climático do Carniense mudou de marcha. Ainda assim, há um matiz importante que convém deixar claro desde já, porque evita uma armadilha narrativa. O apelido popular de "choveu sem parar por 2 milhões de anos" é útil para transmitir escala, mas não é a maneira mais precisa de imaginá-lo. Mesmo no texto que você compartilhou, se esclarece que o perpétuo provavelmente é exagero e que o mais realista é pensar em taxas de chuva muito mais altas do que o normal, com episódios de precipitação extrema intercalados e com regiões que podem ter se comportado de forma desigual. Essa precisão é fundamental, porque o registro geológico também costuma se apresentar assim, não como uma chuva uniforme, mas como intervalos em que o sistema se torna instável, alterna pulsos, reorganiza rios, reescreve costas e deixa uma sequência de impactos acumulados. De fato, o próprio mistério histórico do CPE foi esse.
Durante muito tempo, se sabia que no Carniense houve substituições biológicas e anomalias sedimentares, mas faltava um relato maior que unisse todos os dados e evidências. Antes de se propor o episódio pluvial, os cientistas já reconheciam que haviam ocorrido mortandades e mudanças importantes durante o Carniense. Apenas não tinham um motor convincente para explicá-las. O episódio pluvial não inventou os sinais, conectou-os, deu-lhes uma cronologia compartilhada e os transformou em uma história climática coerente. Wrangelha, o gatilho vulcânico. Mas por que ocorreu o evento pluvial carniano? Porque para que um planeta que vinha funcionando com calor, aridez e monções extremas se transforme de repente em um mundo de umidade anômala, é preciso algo que não seja local nem suave, é preciso um interruptor global. A hipótese que hoje domina a explicação do evento pluvial carniano aponta para um protagonista geológico que não vivia no centro da Pangeia, mas em suas margens oceânicas, a província ígnea de Wrangelha, um episódio de vulcanismo maciço capaz de injetar na atmosfera enormes quantidades de gases em um intervalo relativamente curto, alterando a temperatura, a circulação e, por extensão, o ciclo da água. Para imaginar Wrangelha, convém abandonar a imagem do vulcão clássico com cone e fumarola. Uma grande província ígnea se parece mais com uma fissura gigantesca na crosta, ou com uma região onde o magma encontra caminhos abertos e se derrama repetidamente, acumulando camadas de basalto até construir espessura como se fossem andares de um edifício. Esse estilo de erupção tem uma consequência-chave. Não depende de uma explosão pontual, mas de pulsos repetidos que podem se sustentar por centenas de milhares de anos e, em certos momentos, acelerar como se o sistema tivesse saído do controle. Na escala da Terra, isso é mais do que suficiente para mudar o clima. A conexão com o carniano não é um capricho narrativo, baseia-se em uma coincidência temporal e, sobretudo, no tipo de assinatura que esses episódios deixam. O evento pluvial carniano costuma ser situado em torno de 234 milhões de anos atrás, com uma duração aproximada de 2 milhões de anos. Nesse mesmo enquadramento temporal, os derrames basálticos associados a Wrangelha surgem como um candidato natural para explicar um salto climático dessa magnitude, precisamente porque os vulcões se correlacionam com episódios de aquecimento, crises ambientais e reorganizações biológicas. Mas o ponto não é apenas houve vulcões. O ponto é o que eles liberaram e a que velocidade. A ideia central é que Wrangelha teria liberado dióxido de carbono em quantidades massivas, elevando a concentração de gases de efeito estufa e empurrando o planeta para um estado mais quente. E quando o planeta aquece, a água não fica parada, evapora mais, circula mais e retorna mais. No texto que você compartilhou, isso é resumido de forma direta. O aumento de C. O 2 teria acelerado de maneira extrema o ciclo hidrológico e supercarregado a meteorização continental, destacando-se não apenas a quantidade, mas a rapidez dessas erupções, a taxas tipicamente não vistas. Essa frase é valiosa porque captura o coração do mecanismo, um empurrão rápido, não uma mudança lenta. É aí que aparece o vínculo lógico que une um basalto no oceano à chuva sobre um supercontinente. Um mundo mais quente intensifica a evaporação superficial, sobretudo a partir dos oceanos, e alimenta uma atmosfera com mais vapor de água. Essa atmosfera, por sua vez, torna-se mais eficiente para produzir precipitações intensas quando a circulação leva a umidade para o continente. O CPE, nesse sentido, não é entendido como chove porque sim, mas como uma consequência de uma máquina climática que de repente recebe mais combustível. A bibliografia científica moderna descreve o episódio como um evento hipertermal associado a aumentos de temperatura e umidade, e muitos trabalhos conectam essa transição ao pulso vulcânico em grande escala. A parte inquietante é que o CO2 talvez não tenha sido o único combustível. Junto com o dióxido de carbono, esses vulcões poderiam ter mobilizado voláteis associados a clatratos de metano, e isso é importante porque o metano pode ter um potencial de aquecimento muito superior ao do CO2 em horizontes temporais curtos. Na discussão científica sobre o CPE, o metano aparece como um possível amplificador. Um aquecimento inicial pode desestabilizar reservatórios de metano e somar um pulso extra de efeito estufa.
como uma segunda onda sobre a primeira. Quando se conta dessa forma, o evento deixa de parecer mágico e começa a parecer físico. Um grande pulso vulcânico eleva gases. Esses gases aquecem. O aquecimento acelera o ciclo da água. A água, ao se mover mais, altera a erosão, os rios, os solos, a química do oceano e, em cascata, a vida. Na própria narrativa da tua fonte, isso é colocado quase como uma cadeia inevitável. Combinando aquecimento global e aceleração do ciclo hidrológico, uma coisa começou a acontecer. Chuva e chuva e chuva. A história climática do Carniano não precisa de uma chuva uniforme para ser real. Pode ser um episódio com limiares, com degraus, com impactos repetidos. De fato, a ideia geral de que foi uma chuva perpétua é provavelmente um exagero narrativo, e o mais razoável é imaginar um período com taxas de chuva muito mais altas do que o habitual, com eventos de precipitação extrema salpicados ao longo do tempo. Essa imagem de pulsos também combina bem com a evidência isotópica e com a ideia de um vulcanismo que não atua como um único interruptor, mas como uma sequência de empurrões que o planeta vai absorvendo e devolvendo na forma de respostas climáticas. Wrangellia, além disso, tem um detalhe geográfico que dá textura à história. Hoje, os restos dessas rochas vulcânicas não estão no oceano onde se formaram. Encontram-se acrecionados a porções da margem ocidental da América do Norte, especialmente no que hoje corresponde a regiões do Alasca e da Colômbia Britânica. É como se o planeta tivesse guardado a arma e depois a tivesse incrustado muito mais tarde em outro lugar do mapa. Esse deslocamento não muda o fato central. No seu momento, esse vulcanismo ocorreu em um contexto capaz de influenciar em escala planetária. E se a origem vulcânica fornece o empurrão, a velocidade da mudança fornece a vertigem. Um trabalho recente na Nature Communications descreve o CPE como um evento icônico, mas complexo, e ao apresentar um registro de alta resolução, sugere que o início pode ter sido surpreendentemente rápido em termos geológicos, da ordem de dezenas de milhares de anos. Não é instantâneo, mas é rápido o suficiente para que ecossistemas inteiros fiquem fora de compasso. Florestas que não se adaptam a tempo, animais cuja dieta muda porque as plantas mudam, bacias que passam de canais sazonais a inundações recorrentes e mares rasos que deixam de se comportar como fábricas estáveis de carbonato. E aí o mecanismo fica pronto, com todas as suas peças em tensão. Uma província ígnea derramando basaltos, um sistema climático aquecendo, um ciclo hidrológico acelerado. E o registro químico marcando que o carbono do planeta estava sendo alterado a golpes, como se cada pulso vulcânico deixasse a sua própria cicatriz na assinatura isotópica do Carniano. O planeta se torna úmido, a máquina da chuva. Quando o evento pluvial carniano entrou em ação, não o fez como uma simples estação chuvosa um pouco mais intensa. O que mudou foi o funcionamento inteiro do sistema. O planeta entrou em um modo úmido, um modo em que a água deixou de ser um recurso sazonal e passou a se comportar como uma força que reescreve paisagens. A chave é que, com a elevação do dióxido de carbono pelo vulcanismo associado à Wrangellia, o clima não apenas se aquecia, o aquecimento fazia com que a água circulasse mais rápido entre oceano, atmosfera e continentes, como se o motor hidrológico tivesse sido acelerado de repente. Nesse cenário, a atmosfera tornou-se um reservatório mais generoso. A temperaturas mais altas, o ar pode reter mais vapor de água, e se o mar está ali, imenso, disponível, a evaporação torna-se constante e potente. O que antes era um regime de calor e aridez interrompido por monções violentas começava a inclinar-se para um padrão diferente. Chuvas mais frequentes, mais extensas e, em certos momentos, hiperextremas. A ciência descreve isso como uma aceleração extrema do ciclo hidrológico que sobrecarregava a meteorização continental e o liga de forma direta ao salto para um mundo de chuva persistente. O aquecimento, além disso, não era pequeno. Estima-se um aumento térmico global de até 4 a 8 graus Celsius, uma elevação suficiente para alterar a circulação dos ventos, intensificar a evaporação e empurrar os sistemas de precipitação para outro patamar. Em um mundo já predisposto a extremos pela forma da Pangeia, esse acréscimo podia transformar uma estação úmida intensa em um regime no qual a chuva retornava repetidas vezes, com menos intervalo entre os episódios.
Assim se entende por que o CPE é narrado como um dilúvio prolongado. A ideia popular de que choveu sem parar durante quase 2 milhões de anos funciona como imagem mental, mas provavelmente é exagerada. O mais razoável é imaginar um período com taxas de chuva muito mais altas que o habitual, intercaladas com picos de precipitação descomunal, como golpes que se repetiam em escalas de tempo humanamente inconcebíveis, mas geologicamente coerentes. Não era um cenário de garoa eterna, uniforme e cinzenta, mas algo mais inquietante. Semanas, meses ou anos dominados por umidade persistente, seguidos por novas ondas de chuva, com rios que não chegavam a voltar ao seu leito normal antes que outra descarga chegasse. Nesse contexto, a água não apenas cai, mas destrói. A erosão torna-se um personagem principal, pois hoje podemos observar formações nas quais a chuva teria erodido sedimentos até expor o embasamento. Rochas que normalmente ficam enterradas sob muitas camadas, como se o continente tivesse sido lixado pela água. Com o arraste de sedimentos, os rios se transformaram. Em vez de cursos sazonais que crescem e encolhem com previsibilidade, surgiram redes mais ativas, com canais que migravam, transbordavam, abriam novos braços e construíam planícies de inundação em escalas gigantescas. A inundação deixou de ser um acidente excepcional e tornou-se uma condição repetida. Onde antes havia solo duro e vegetação dispersa, de repente havia lodos, bancos de areia recentes, margens que colapsam e áreas inteiras convertidas em pântanos. Isso explica a mudança de textura ecológica associada ao CPE. Um planeta que, em grandes áreas, se tornava o mais próximo possível de uma selva úmida sufocante, com pântanos, brejos e ambientes encharcados estendendo-se por regiões enormes. Também foi observado o retorno de florestas pantanosas de turfa e o surgimento de lagos interiores gigantescos, comparáveis em imagem a sistemas lacustres que poderiam rivalizar com os grandes lagos modernos. Esse tipo de paisagem não aparece com mais chuva. Aparece quando a chuva altera o balanço completo entre o que entra no sistema e o que evapora. De fato, uma das marcas mais reveladoras desse balanço é a relação entre precipitação e evaporação. A abundância de âmbar em certos paleossolos está associada a condições nas quais a precipitação excedia em muito a água que se evaporava. Em termos simples, não era apenas que chovia forte, era que o ambiente permanecia úmido de forma sustentada, o suficiente para que solos e vegetação se desenvolvessem sob um regime diferente daquele que dominava antes. Agora bem, o Carniano transformou o continente em um paraíso úmido homogêneo, e isso é o que torna o episódio mais real e ao mesmo tempo mais cruel. Mesmo dentro desse reino da chuva, a aridez não desapareceu por completo. Junto à regra geral de chuva e umidade teria existido uma tensão na qual algumas regiões mantinham a secura, com retornos periódicos a condições mais áridas. Inclusive, certos lugares puderam tornar-se mais áridos do que antes, uma espécie de traição climática dentro do próprio evento. Essa aparente contradição se entende se voltarmos à Pangeia. Um supercontinente não responde como um jardim uniforme, responde como um sistema de grandes escalas no qual montanhas, distância ao mar e circulação dos ventos podem redistribuir a umidade de forma desigual. Intensificar o ciclo hidrológico não garante que a água chegue igualmente a todas as partes. Garante que o sistema tenha mais energia para movê-la, e essa energia pode reforçar contrastes. Assim, enquanto algumas bacias se convertiam em domínios de pântanos e planícies de inundação, outras áreas, sobretudo nos interiores extremos, podiam continuar sendo fornos secos, talvez até mais castigados em certos intervalos, porque os padrões de circulação e as sombras de chuva continuavam existindo. O que mudou de maneira inconfundível foi a escala do impacto na superfície. A terra tornou-se mais macia em sentido literal, solos saturados, encostas instáveis, vegetação que se expande onde antes não podia, e grandes volumes de material arrancados dos continentes e transportados para bacias e mares. A água multiplicada começou a conectar tudo, atmosfera com continente, continente com oceano e oceano com a vida marinha que dependia de condições relativamente estáveis. O dilúvio, em definitiva, não foi apenas chuva.
É uma reorganização do planeta em torno da água, impulsionada pelo aquecimento e por um ciclo hidrológico acelerado que já não permitia que o mundo retornasse rapidamente ao estado anterior. Oceanos em crise, carbonatos, química e estresse marinho. Em terra, o evento pluvial carniano manifestava-se como rios transbordando, planícies transformadas em lama e florestas avançando sobre regiões antes secas. Mas o oceano, que à distância parecia imenso e imutável, recebia essa mudança como uma agressão constante. O mar não sentia a chuva, sentia o que a chuva fazia aos continentes. Cada tempestade intensa arrancava minerais, argilas e matéria orgânica. Cada bacia drenava o seu novo excesso de água em direção à costa. Cada rio transformava-se numa correia transportadora de sedimentos e nutrientes, e o resultado acabava nas margens marinhas, exatamente onde a vida dependia de equilíbrios delicados. No Triássico, muitas zonas costeiras e plataformas rasas eram verdadeiras fábricas de carbonato. Ali se construíam fundos claros e duros, ricos em calcário, capazes de sustentar ecossistemas inteiros. Não eram recifes modernos com corais como protagonistas, mas sim sistemas nos quais organismos calcificadores e processos químicos mantinham uma produção estável. O problema é que essas fábricas funcionam bem quando a água é relativamente transparente e quando a química permite precipitar carbonato com facilidade. Se de repente aumentam os aportes continentais, a água fica turva. Se há carga excessiva de nutrientes, surgem florações e mudanças na produtividade. Se o CO2 atmosférico muda e se altera o equilíbrio do carbono dissolvido, o oceano pode tornar-se menos favorável à calcificação. O CPE reunia vários desses impactos ao mesmo tempo. Por isso, um dos sinais mais repetidos nos registros marinhos associados ao episódio é a crise das plataformas carbonatadas, intervalos em que a produção de carbonato cai, é interrompida ou substituída por sedimentação siliciclástica, como se as fábricas se apagassem e fossem cobertas por lodos e areias trazidos da terra. Em regiões ligadas ao antigo Tétis, essa transição aparece como um traço-chave do CPE. O continente, encharcado, começa a enviar tanto material para o mar que as condições das plataformas mudam de forma radical. O mecanismo, visto a partir da água, era quase inevitável. A chuva extrema não transportava apenas sedimentos, transportava nutrientes. Com mais fósforo, nitrogênio e matéria orgânica entrando nos mares rasos, a produtividade biológica podia disparar, e isso nem sempre significa mais vida em um sentido saudável. Quando a matéria orgânica é produzida e depois se decompõe, consome oxigênio. Em zonas com circulação restrita, como lagoas, baías e plataformas pouco ventiladas, esse consumo pode levar a água a condições hipóxicas ou até anóxicas. É o tipo de mudança que não precisa de um cataclismo instantâneo. Precisa de repetição, carga constante e de um sistema costeiro que já estava no limite. Vários trabalhos sobre o CPE discutem precisamente esse tipo de estresse, com mudanças na sedimentação, no ciclo do carbono e na estabilidade dos ambientes marinhos rasos. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono vulcânico não permanecia apenas no ar. Uma parte entrava no oceano e alterava o equilíbrio do carbono inorgânico dissolvido. Quando o dióxido de carbono aumenta, a acidez relativa da água aumenta, o pH diminui e a disponibilidade de carbonato para a construção de esqueletos calcários é reduzida. Não é necessário imaginar um oceano ácido como em um laboratório. Basta um deslocamento suficiente para que os organismos calcificadores paguem um custo extra, justamente quando também estão sendo atingidos por turbidez, mudanças de salinidade perto das desembocaduras e oscilações de oxigênio. Essa combinação é uma receita clássica para que uma comunidade construtora de carbonatos perca a estabilidade e seja substituída por outra coisa. Na costa, a turbidez era um inimigo silencioso. Os sedimentos finos em suspensão reduzem a penetração de luz, sujam superfícies, entopem estruturas filtradoras e mudam o tipo de fundo. Onde antes havia um substrato duro adequado para organismos fixos, pode surgir um leito macio e móvel. E um leito macio favorece outros habitantes, animais escavadores, comunidades diferentes, ecossistemas que não dependem de construir para cima com carbonato, mas de sobreviver em um ambiente que se transforma repetidamente.
Cada pulso de chuva nesse sentido era também um pulso de remodelação do fundo marinho próximo à costa. Em mar aberto, a história era escrita com química e com microfósseis. O CPE coincide com perturbações do ciclo do carbono, que geralmente indicam mudanças reais em como o sistema global estava processando o carbono, seja por vulcanismo, por mudanças na produtividade, pelo soterramento de matéria orgânica ou por combinações de todos esses fatores. Em registros de alta resolução, foi proposto que o início do episódio pode ter sido rápido em termos geológicos e que o evento não foi um pulso único, mas uma sequência complexa com vários golpes dentro do intervalo. Isso se encaixa com a ideia de um oceano que não se estabiliza. Cada vez que o sistema começava a se acomodar, outra onda de carbono e de mudanças hidrológicas voltava a tensioná-lo. O resultado biológico foi um mar sob estresse, e esse estresse se reflete em substituições e perdas de diversidade em vários grupos. Não se trata de vendê-lo como uma grande extinção no estilo do Permiano, mas como um aumento notável das extinções de fundo e uma mudança de composição nas comunidades marinhas. Alguns grupos pelágicos, como os amonoides e outros elementos da biota triássica, mostram sinais de crise e substituição em torno do intervalo. Diferentes trabalhos sobre o CPE o descrevem precisamente assim: um evento climático e geoquímico ligado a um pulso vulcânico, acompanhado por um episódio de extinção e reorganização dos ecossistemas. Nos mares rasos, além disso, o colapso das plataformas carbonatadas não era apenas um problema de pedra. As plataformas eram habitats. Quando elas desaparecem, perde-se complexidade ecológica e abre-se um vazio. E os vazios raramente permanecem vazios. São preenchidos por outros tipos de sistemas, às vezes dominados por lamas, por deltas em expansão, por comunidades oportunistas que toleram turbidez e variabilidade. Essa transição deixa marcas claras. Onde antes havia sequências ricas em calcários, surgem intervalos mais siliciclásticos, marcando que o continente estava impondo sua nova dinâmica à margem do mar. Há um detalhe que torna essa história ainda mais dramática. O oceano também era um regulador térmico e, ao se alterar a circulação e a química, alterava-se sua capacidade de amortecer o clima. Com mais calor global, certas massas de água podiam se estratificar com maior facilidade. Camadas quentes acima, camadas mais frias abaixo, menos mistura vertical, menos oxigênio descendo. Se essa estratificação se combinasse com alta produtividade e decomposição, o fundo poderia ficar sem oxigênio com maior frequência. Não é necessário que todo o oceano se torne anóxico. Basta que regiões-chave sofram episódios repetidos para forçar migrações, colapsos locais e mudanças nas cadeias alimentares. A extinção esquecida. Quem cai durante o CPE? O evento pluvial carniano costuma ser contado como a era da chuva, mas o seu lado mais decisivo não estava nas nuvens, e sim no que essa chuva provocou em cadeia. Uma fase de crise biológica que durante muito tempo ficou ofuscada por extinções mais famosas. Não foi um fim do mundo ao estilo do Permiano, mas tampouco foi um simples soluço climático. O Carniano deixou um registro que os cientistas já notavam há décadas, um período com mortalidades, substituições e desaparecimentos parciais que era difícil de explicar completamente até que o episódio pluvial começou a conectar as peças. Para entender por que às vezes é chamado de extinção esquecida, é preciso olhar para a escala correta. Em um planeta que vinha se recuperando da grande crise do Permiano, muitas comunidades ainda estavam se reorganizando. A diversidade crescia, mas o sistema não era invulnerável. Nesse contexto, uma mudança climática de alcance global, sustentada e com pulsos repetidos, podia elevar de forma significativa a taxa de extinção de fundo e empurrar vários grupos além do seu limiar de tolerância. O CPE é discutido precisamente como um evento climático e geoquímico ligado ao vulcanismo e a uma perturbação do ciclo do carbono, acompanhado por mudanças na extinção e na reorganização ecológica. No mar, a crise foi o resultado de uma tempestade perfeita. Por um lado, o CO2 associado ao vulcanismo alterava a química oceânica. Por outro, a chuva intensificada carregava a costa com sedimentos, nutrientes e matéria orgânica, transformando plataformas rasas em ambientes turvos, instáveis e às vezes pobres em oxigênio.
Esse golpe combinado se reflete em um dos traços mais recorrentes na literatura do CPE, a crise das plataformas carbonatadas, como se os cenários onde prosperavam muitas comunidades marinhas tivessem se apagado ou ficado soterrados sob siliciclásticos. Nessa perda de estabilidade, certos grupos mostram sinais claros de declínio ou substituição. Os amonoides, por exemplo, atravessam mudanças importantes em torno do intervalo, com extinções e posteriores radiações que parecem compatíveis com um sistema que primeiro se desorganiza e depois abre novos nichos. O mesmo pode ser dito de outros componentes clássicos da biota triássica, como os conodontes, que já vinham em declínio e se aproximavam de seu desaparecimento definitivo no Triássico tardio, ou de grupos bentônicos sensíveis a mudanças de fundo, turbidez e oxigenação. O ponto não é enumerar uma lista como um catálogo. O ponto é que a crise não atingiu apenas organismos de uma região. Atingiu comunidades associadas a mares rasos e a plataformas que dependiam de certa clareza da água e de uma química relativamente favorável. O que torna este episódio especialmente cruel é que a crise marinha não era necessariamente visível como um choque instantâneo. Um ecossistema pode colapsar por acumulação. Cada pulso de chuva intensifica o escoamento. Cada pulso aumenta os sedimentos em suspensão. Os nutrientes sobem. A produtividade se altera. O oxigênio é consumido. E se o fundo fica sem oxigênio com maior frequência, o estresse se torna crônico. Mesmo que entre os pulsos haja respiros, o sistema já não retorna ao estado original porque cada respiro começa a partir de um ponto mais degradado. Essa ideia de complexidade, com múltiplos golpes dentro do evento, coincide com os registros de alta resolução que mostram o CP e não como um único pulso simples, mas como uma sequência com estrutura interna. Em terra, a história é igualmente contundente, mas se manifesta por outro tipo de vestígios: mudanças nas floras, substituição de dominantes, desaparecimento de faunas emblemáticas e, sobretudo, uma reorganização de ecossistemas inteiros ligada à expansão de ambientes úmidos. Se durante o mundo seco do Triássico muitas linhagens estavam adaptadas a tolerar aridez, solos pobres e estações severas, a virada para um regime mais úmido e com inundações recorrentes não necessariamente as beneficiava. Um clima mais chuvoso pode ser uma oportunidade para alguns, mas para outros é um desastre. Muda a vegetação disponível, o tipo de solo, a acessibilidade dos recursos e a própria forma do terreno. Nesse contexto, a substituição mais citada do Carniano tem um nome-chave: o declínio dos rincossauros como grandes herbívoros dominantes de muitos ecossistemas do Triássico. Em numerosas reconstruções, esses animais, muito bem-sucedidos durante boa parte do Triássico, sofrem um colapso ou uma forte redução em diversidade e abundância em torno do intervalo, abrindo espaço ecológico para que outros herbívoros e onívoros cresçam em importância. Não é que a chuva os matou de forma literal, é que uma mudança de regime ambiental pode tornar inúteis estratégias que antes funcionavam: dieta, locomoção, seleção de habitat, vulnerabilidade a doenças em ambientes mais úmidos, competição com novos tipos de vegetação. O CPE é discutido justamente como um evento que reestrutura ecossistemas terrestres e altera a distribuição de nichos. E aí entra o elemento mais fácil de esquecer quando se fala de dinossauros. Antes do domínio, o mundo tinha outros donos. O Triássico tardio era habitado por uma enorme diversidade de arcossauros e répteis relacionados e por grandes herbívoros que não eram dinossauros. Quando o clima muda e florestas, zonas úmidas e planícies de inundação se expandem, o tabuleiro se torna diferente para todos. Há mais cobertura vegetal em algumas áreas, mas também mais solos moles, mais pântanos, mais barreiras aquáticas, mais cheias que podem fragmentar populações e modificar rotas migratórias. Nesse tipo de mundo, não sobrevivem os mais fortes. Sobrevivem os que melhor se adaptam às novas regras. Até mesmo a evidência vegetal acompanha essa virada com sinais nada sutis. Existe um episódio associado à expansão de floras mais úmidas e à presença marcante de resinas fossilizadas, um indicador indireto, porém poderoso, de florestas e de condições que favorecem sua produção e preservação. Essa abundância de âmbar em paleossolos é hoje considerada um sinal de que a precipitação excedia a evaporação,
e, portanto, de um ambiente em que o estado úmido se sustentava tempo suficiente para mudar a fisionomia da paisagem. E não se deve imaginar essa transição como um progresso linear e amigável rumo à selva. Um mundo mais úmido também traz mortalidade por outras vias, inundações que destroem ninhos e filhotes, mudanças bruscas na disponibilidade de alimento, proliferação de patógenos e parasitas em ambientes saturados e perda de habitats abertos, onde certos animais podiam se alimentar ou se deslocar com vantagem. O próprio texto que você compartilhou insiste em um matiz importante. Embora o episódio seja pluvial, não foi uniforme e pode ter incluído retornos periódicos a condições secas, e até regiões que se tornaram mais áridas do que antes. Isso significa que a vida não enfrentava uma única transição, mas um carrossel de extremos: umidade persistente, picos de chuva, depois fases de secagem relativa e recomeço, exatamente o necessário para que muitas populações fiquem presas entre dois mundos. O mundo verde, florestas, fetos e o retorno dos pântanos. Em algum ponto do evento pluvial carniano, a mudança deixou de ser sentida como uma anomalia meteorológica e passou a ser percebida como um novo planeta. Não porque a Terra tivesse inventado vida do nada, mas porque a umidade sustentada alterou a própria forma como a paisagem podia sustentar a vegetação. No mundo anterior, grande parte da Pangeia vivia sob o estresse da aridez. Estações duras, solos pobres, longos intervalos de evaporação dominando o balanço hídrico. Com o CPE, esse balanço inclinou-se no sentido oposto em muitas regiões. A precipitação começou a superar a evaporação durante períodos prolongados, e isso foi suficiente para que a vegetação mudasse de ritmo, de densidade e de alcance. O primeiro efeito foi o mais simples e o mais brutal. O solo deixou de ser um limite constante. Em climas mais secos, o solo pode ser uma armadilha. Se não retém água, a planta não cresce. Se não cresce, não constrói cobertura. E se não há cobertura, o solo se erode ou se aquece ainda mais, perdendo ainda mais umidade. A chuva intensa e repetida rompeu essa espiral em muitas bacias. Os solos, ao se saturarem, mudaram de química e de estrutura, e as plantas encontraram janelas mais longas para enraizar, expandir-se e formar comunidades mais estáveis. Em vez de paisagens onde a vegetação se recuperava em refúgios isolados, começaram a surgir cenários nos quais a vegetação podia dominar o conjunto. A partir daí, o mundo tornou-se mais florestado em setores que antes não conseguiam sustentá-lo. Não é que toda a Pangeia tenha sido coberta por selva. O supercontinente continuava a criar contrastes e sombras de chuva, e o episódio não foi uniforme. Mas algo se tornou inconfundível. O avanço de ambientes úmidos, com margens fluviais mais estáveis, planícies de inundação mais extensas e o retorno de sistemas pantanosos que haviam sido raros ou locais em fases mais secas. A ciência moderna aponta isso como o renascimento de grandes áreas de pântanos, marismas e florestas úmidas, inclusive com a ideia de enormes lagos interiores em algumas regiões. Essa mudança na vegetação não foi um detalhe decorativo, foi uma reforma completa da infraestrutura ecológica. Uma floresta não é apenas um grupo de árvores, é sombra que reduz a temperatura do solo, é serapilheira que retém umidade, são raízes que estabilizam sedimentos, são microhabitats para animais pequenos e grandes, é novo alimento e também barreiras físicas que obrigam a deslocamentos diferentes. Em uma paisagem dominada por planícies abertas e solos duros, os grandes herbívoros se deslocam de uma forma. Em uma paisagem atravessada por áreas encharcadas, vegetação densa e florestas ribeirinhas deslocam-se de outra. A chuva, ao favorecer esses ambientes, não mudou apenas quais plantas cresciam, mas como a vida se movia. A vegetação do Triássico tardio já era rica e diversa, mas o CPE empurrou o sistema em direção a floras mais compatíveis com umidade sustentada. Em muitos relatos científicos do evento, isso se traduz na expansão e reorganização de comunidades de coníferas e outros grupos de gimnospermas, juntamente com samambaias e plantas associadas a ambientes úmidos, ribeirinhos ou pantanosos. A imagem geral é a de um planeta que, por um intervalo, volta a aparecer verde em regiões onde antes a vegetação precisava economizar cada gota. Mas a testemunha mais impressionante desse mundo verde não é uma folha fossilizada.
é uma gota solidificada. O âmbar, a resina fossilizada, tornou-se uma pista quase perfeita para narrar o episódio, porque funciona como um objeto físico que conecta clima, florestas e preservação geológica. A literatura sobre o CPE destaca que o Carniano se caracteriza por uma abundância notável de âmbar triássico, a ponto de uma grande parte do âmbar dessa idade concentrar-se nesse intervalo. A resina é uma resposta de defesa e estresse de muitas plantas. Pode aumentar diante de feridas, ataques de insetos, mudanças ambientais e também em contextos nos quais a vegetação cresce rapidamente e compete. Um mundo com florestas mais extensas, com mudanças rápidas de umidade e com episódios de tempestades intensas que quebram galhos e danificam troncos, é um mundo capaz de produzir resina em grandes quantidades. E se, além disso, houver sedimentos finos, solos úmidos e soterramento relativamente rápido, algo comum em ambientes de planície, de inundação e pântano, essa resina pode ser preservada e chegar até nós como âmbar. Mais ainda, o âmbar é um lembrete de que o CPE não foi apenas um grande dilúvio, mas um mundo no qual a água mudava o comportamento do continente. A chuva intensificada acionava a erosão, e a erosão alimentava a deposição. A deposição, por sua vez, criava novas planícies e solos jovens, e esses solos jovens com umidade eram colonizados por plantas que cresciam, se expandiam e voltavam a modificar o solo. A vegetação e o sedimento entravam em um ciclo de retroalimentação. Mais chuva produzia mais sedimento e mais habitat úmido. Mais habitat úmido permitia mais vegetação. Mais vegetação mudava a dinâmica do solo e da água superficial. Esse tipo de ciclo é parte do que faz com que um episódio pluvial deixe marcas tão evidentes nas rochas e nas paisagens reconstruídas. No entanto, esse mundo verde também tinha um lado duro. A expansão de florestas e pântanos não significa uma estabilidade benigna. Em um regime de precipitação intensa e repetida, os pântanos podem ser armadilhas, expandem-se e colapsam, mudam de extensão, tornam-se anóxicos no fundo e podem matar por falta de oxigênio ou por contaminação natural da água. Os rios, ao transbordar, podem devastar áreas de reprodução e destruir ninhos. As tempestades podem derrubar árvores e fechar rotas. A umidade pode favorecer patógenos e parasitas. Nesse sentido, o verde era também um novo tipo de pressão, não um presente. E havia ainda a desigualdade espacial. Mesmo com o episódio pluvial, nem todas as regiões se tornaram úmidas da mesma maneira. Junto com o padrão geral de mais chuva, persistiram tensões com regiões que mantinham a aridez e até lugares que puderam tornar-se mais áridos em certos intervalos. Isso implica que o mundo verde se expandia e se retraía como uma frente irregular. Avançava sobre algumas bacias, detinha-se em outras e, em certos setores, podia alternar entre umidade e retornos de seca relativa. Em um supercontinente como a Pangeia, esses contrastes podiam ser brutais. Enquanto uma bacia desenvolvia pântanos e florestas ribeirinhas, outra, a centenas de quilômetros, podia continuar sob o domínio do calor e da evaporação, com chuvas intensas, porém insuficientes para sustentar um verde contínuo. Os novos donos da lama, arcossauros, pântanos e oportunidades. Quando o mundo se tornou mais úmido, não mudou apenas a paisagem, mudou o tipo de animal que podia prosperar nela. Um continente com solos duros, longas estações secas e vegetação dispersa favorece estratégias muito diferentes das de um continente com planícies alagáveis, margens instáveis, florestas úmidas e pântanos que se expandem e se retraem. No evento pluvial carniano, essa transição foi forte o suficiente para reescrever os manuais de sobrevivência. E nessa reescrita, um conjunto de linhagens passou a se encaixar melhor do que outras. Os arcossauros e seus parentes próximos, animais que já existiam e já eram diversos, mas que, nesse novo tabuleiro, encontraram caminhos para se multiplicar e dominar ambientes recém-criados. Não é preciso imaginar um triunfo instantâneo, nem uma cena em que a lama coroa os vencedores. A mudança operava como uma seleção silenciosa. A intensificação das chuvas fazia com que os rios deixassem de ser linhas finas no mapa e se tornassem sistemas agressivos.
Transbordavam, abriam braços, devoravam margens, depositavam novos sedimentos e criavam planícies de inundação que podiam se transformar em mosaicos de lagoas temporárias, canais abandonados e zonas permanentemente encharcadas. No teu material, esse mundo é descrito com clareza. O episódio teria favorecido o retorno de pântanos e marismas em escala enorme, e até a formação de grandes lagos interiores em algumas regiões. Um animal dependente de rotas abertas e solo firme podia ficar limitado. Um capaz de viver perto da água, mover-se na lama e explorar margens tornava-se, de repente, um forte candidato. No Triássico, os arcossauros já experimentavam múltiplos projetos corporais. Não era um único grupo homogêneo, mas uma constelação de formas com estilos de vida muito diferentes. Alguns eram predadores altos e robustos, outros herbívoros blindados, outros estavam adaptados à vida semiaquática, outros começavam a explorar nichos menores e mais ágeis. O CPE, com seus pulsos de chuva e sua instabilidade ambiental, atuava como um multiplicador de nichos, ao fragmentar paisagens e criar novas bordas entre terra seca, margem úmida e pântano, gerava oportunidades para espécies oportunistas e flexíveis, precisamente o tipo de perfil que muitos arcossauros podiam oferecer. Nesse novo cenário, a água não era apenas um recurso, era uma fronteira. As zonas úmidas têm bordas com alimento abundante, peixes em lagoas, anfíbios, carcaças presas pelas cheias, vegetação tenra nas margens e, sobretudo, concentração de presas em pontos onde beber era inevitável. Um mundo com mais áreas alagadas tende a gerar corredores biológicos, rotas de movimento ao longo de rios e lagos, e também funis onde a fauna se acumula. Para os predadores, isso é um presente, desde que consigam se mover e esperar nesses ambientes. E aí entram as linhagens semiaquáticas do Triássico, como os fitossauros, que ocupavam nichos semelhantes, embora apenas na aparência, aos dos crocodilos modernos. Corpos alongados, vida ligada à água, emboscada e dependência direta de sistemas fluviais e lacustres. Em um mundo onde os pântanos se expandem, esse estilo de vida deixa de ser marginal e passa a encontrar um território enorme onde se repetir. Ao mesmo tempo, a umidade criava outro tipo de vantagem, a do animal capaz de explorar solos macios sem ficar preso. A lama é um filtro, penaliza o peso mal distribuído e a locomoção pouco eficiente sobre superfícies instáveis. Também penaliza os animais que dependem de velocidade em terreno aberto, porque a tração se perde. Em contrapartida, favorece aqueles que têm posturas e membros capazes de sustentar melhor o corpo sobre substratos complicados ou os que transformam a água em parte do seu território, e não em um obstáculo. Os arcossauros, em geral, apresentavam uma ampla gama de locomoções e posturas. Alguns desenvolveram posturas mais eretas e eficientes, o que em terrenos variáveis podia ser um ponto a favor. Esse detalhe não explica tudo, mas ajuda a entender por que, em um período de reorganização climática e ecológica, certas linhagens parecem encontrar mais portas abertas. No lado herbívoro, o CPE também alterava a competição. Um mundo mais verde não apenas aumenta a biomassa vegetal, muda quais plantas dominam, quão acessíveis elas são e como se distribuem. Florestas mais densas e margens mais férteis criam dietas diferentes das planícies secas. Além disso, as cheias depositam sedimentos ricos que renovam o solo, favorecendo brotos e vegetação jovem. Para alguns grandes herbívoros, isso pode ser uma vantagem, para outros um problema, se estavam especializados em tipos de plantas associadas à aridez ou a paisagens mais abertas. Já mencionamos que o Carniano coincide com fortes substituições de herbívoros dominantes, abrindo nichos e mudando a distribuição do alimento. Nesse vazio relativo, prosperam grupos capazes de explorar os novos mosaicos de vegetação, incluindo formas blindadas como os aetossauros, que se moviam em ambientes terrestres mas ligados a planícies e margens fluviais, e que podiam se beneficiar de uma paisagem com abundância de vegetação baixa, raízes, brotos e detritos. O CPE, segundo vários estudos, não foi um pulso simples, mas um episódio complexo com estrutura interna, provavelmente com vários choques climáticos e geoquímicos dentro do intervalo. Isso significa que a vida não se adaptava a um novo clima estável. Adaptava-se a um clima instável que persistia,
E essa persistência favorece linhagens capazes de recolonizar rapidamente, dispersar-se, ocupar bordas e sobreviver à fragmentação de populações. Um mosaico de áreas úmidas pode isolar populações em ilhas de terreno firme. Depois, quando a água baixa, essas ilhas se conectam e voltam a se misturar. Esse vai-vem pode acelerar substituições locais e favorecer grupos com boa capacidade de movimento e colonização. Não é por acaso, portanto, que o Carniano seja discutido como um ponto de inflexão na evolução dos ecossistemas terrestres e marinhos, associado a mudanças de extinção e radiação, e ligado a um gatilho vulcânico que alterou a temperatura, o ciclo da água e a química global. Dinossauros, de raridade a projeto de domínio. No Carniano, os dinossauros já existiam, mas ainda não eram os donos da Terra do Mesozoico. Eram uma presença dentro de um amplo leque de arcossauros, um conjunto de linhagens evolutivas que compartilhavam o mundo sem que nenhuma pudesse reivindicar o trono de forma definitiva. Em muitos ecossistemas, os protagonistas continuavam sendo outros. Grandes herbívoros não dinossaurianos, predadores de linhagens distintas, formas semiaquáticas dominando as margens, animais blindados ocupando as planícies. E, no entanto, justamente no intervalo do evento pluvial carniano, o planeta começou a reorganizar o tabuleiro de uma maneira que, pela primeira vez, fez com que os dinossauros deixassem de parecer uma curiosidade para começarem a parecer um plano. O ponto de partida é simples. O CPE não foi apenas uma época de chuvas. Foi um episódio que alterou o clima global, acelerou o ciclo hidrológico, redesenhou paisagens e empurrou a biosfera para uma reorganização. Na literatura, ele é discutido como um evento climático e geoquímico ligado ao vulcanismo e a perturbações do ciclo do carbono, acompanhado por crises e substituições ecológicas. Essa combinação, por si só, já sugere um efeito típico da história natural. Quando o ambiente se torna instável e certos dominantes caem ou recuam, abrem-se nichos. E quando os nichos se abrem, não vence o maior. Vence quem chega a tempo, quem se dispersa, quem tolera a variabilidade, quem consegue transformar novas bordas em território. No mundo anterior, muitas regiões da Pangeia eram marcadas pela aridez e por extremos sazonais. Isso favorecia ecossistemas nos quais a sobrevivência dependia de tolerar secas, mover-se por grandes espaços e explorar recursos concentrados em corredores específicos. O CPE introduziu outra arquitetura. Planícies de inundação, margens instáveis, pântanos que cresciam e colapsavam, florestas avançando sobre áreas antes abertas. A tua fonte descreve isso com imagens claras. O retorno de grandes zonas úmidas, marismas e florestas pantanosas, até mesmo a ideia de enormes lagos interiores em certas regiões. Essa paisagem não era apenas mais vegetação, era um mosaico com limites móveis, e esse detalhe é fundamental para entender o salto dos dinossauros. Porque um mosaico assim cria duas coisas ao mesmo tempo: refúgios e nova competição. Os refúgios surgem quando a paisagem se fragmenta. Ilhas de terreno firme entre áreas encharcadas, bordas de floresta alternando com clareiras inundáveis, zonas mais secas conectadas por corredores ribeirinhos. A nova competição aparece porque a vegetação muda, e com ela mudam as dietas, as rotas e os pontos de encontro. Em um mundo mais úmido, um herbívoro dominante que dependia de um tipo de vegetação ou de uma estrutura de habitat mais aberto pode perder vantagem. Um predador que caçava em espaços abertos pode encontrar uma floresta que corta sua linha de corrida. Um animal que evitava a lama pode ver-se obrigado a atravessá-la. O CPE, portanto, não coloca os dinossauros sobre a mesa. Constrói mesas em lugares onde antes elas não existiam. Nesse contexto, um dos processos mais importantes é a substituição dos grandes herbívoros, associada em muitos estudos ao Carniano. Quando um grande herbívoro dominante entra em declínio, não deixa um vazio pequeno, deixa o vazio da biomassa, da pressão de pastoreio, dos padrões de dispersão de sementes e da estrutura de toda a cadeia alimentar. Essa queda não significa que os dinossauros tenham vencido por ausência, mas significa sim que pela primeira vez houve espaço ecológico para que linhagens de dinossauros, ainda relativamente discretas, começassem a se multiplicar sem colidir frontalmente com muros biológicos consolidados por milhões de anos.
Além disso, há um detalhe físico que pesa mais do que parece quando o solo se torna um fator, a locomoção. Em ambientes com lama, margens úmidas e superfícies irregulares, a eficiência do movimento muda de valor. Não se trata de dizer os dinossauros caminhavam melhor como um slogan escolar. Trata-se de entender que certos desenhos corporais podem ser mais versáteis quando o terreno deixa de ser firme e uniforme. Um animal capaz de manter o corpo elevado, com membros que sustentam o peso sem arrastar o ventre, pode se mover de forma mais confiável em solos moles do que um animal com postura mais espalhada ou mais dependente de tração em solo seco. Essa versatilidade é um seguro em um mundo onde a água não apenas cai, mas transforma o chão. E, no CPE, o chão estava mudando em escala continental. Mas o avanço dos dinossauros não pode ser entendido sem a outra face do episódio, a dinâmica de pulsos. A ideia de chuva perpétua é provavelmente exagerada, e o mais realista é pensar em taxas de precipitação muito mais altas que o normal, com eventos extremos intercalados, além de regiões onde a aridez persistia ou retornava. Essa alternância torna o ambiente mais exigente, porque obriga a sobrevivência tanto ao excesso de água quanto às fases de secagem relativa. Não basta estar adaptado à umidade, é necessário tolerar a variabilidade. E aí, novamente, linhagens com capacidade de dispersão, reprodução relativamente eficiente e ampla amplitude ecológica encontram vantagem. Alguns registros propõem que o evento teve uma estrutura interna e que seu início pode ter sido rápido em termos geológicos, da ordem de dezenas de milhares de anos. Essa velocidade relativa não dá tempo para adaptações lentas, forças, substituições, migrações, colapsos locais e recolonizações. Em um continente tão grande quanto a Pangeia, os governantes de um ecossistema podem depender da estabilidade. Se essa estabilidade se rompe, e se rompe várias vezes, os dominantes perdem sua principal vantagem, ter construído um reino fixo. Os dinossauros no Carniano ainda não tinham um reino fixo tão grande para defender. Tinham, em vez disso, a possibilidade de ocupar bordas e crescer no vazio deixado por outros. Há também um aspecto geográfico que torna essa história mais tangível. O Carniano coincide com alguns dos registros mais famosos de dinossauros primitivos. Na América do Sul, por exemplo, as sucessões triássicas de bacias como Isquigualasto-Vila Union são um cenário clássico para observar comunidades em que convivem dinossauros iniciais com outros arcossauros e répteis do Triássico tardio. O contexto do Carniano e sua instabilidade ambiental ajudam a explicar por que, a partir desse intervalo, os dinossauros deixaram de ser episódios isolados e passaram a integrar-se como componentes cada vez mais comuns dentro de faunas diversas. A chave, portanto, não está em um único milagre evolutivo, mas na acumulação de vantagens em um mundo remodelado. Mais ambientes ribeirinhos e de planície, mais florestas e zonas úmidas em certas regiões, maior fragmentação de habitats, mais substituições causadas por crises nos dominantes e uma dinâmica climática que insistia em empurrar os sistemas até o limite. Tudo isso, somado, produz um efeito que a biologia mostra repetidamente. Uma linhagem que parecia secundária começa a ganhar presença, depois deixa de ser secundária e, por fim, torna-se uma candidata natural ao domínio. E ainda assim, no Carniano, o domínio ainda não era um fato consumado. O que o CPE ofereceu foi a primeira grande rampa. A partir daí, o mundo entraria no Triássico tardio com ecossistemas já reorganizados, com grupos que haviam recuado e outros que haviam aproveitado o espaço, e com dinossauros que pela primeira vez podiam deixar de ser uma raridade para se tornar uma força que surgia repetidamente em diferentes bacias e comunidades, como se o planeta, depois de tanta chuva e tanta lama, tivesse decidido em silêncio que esses animais eram capazes de se sustentar no novo tabuleiro que acabava de desenhar.